Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, às 18h30, geralmente aqui no Bardalos Comedy Art, onde estamos, um programa, na verdade, um bate-papo com alguém que faz algo importante para Natal e Rio Grande do Norte. Literatura, cinema, educação e sindicalismo, como é o caso do nosso entrevistado de hoje. Eu vou conversar com o professor da UFRN e presidente do Adurne Sindicato, Oswaldo Negrão, a quem eu vou saudar. Oswaldo, bem-vindo, enfim, ao Conversa de Botequim. Muito obrigado, Cefas. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E bora aí papear. Bora, vamos sim, vamos brindar aqui. Saúde. Brindar a sua chegada. Viva. E ao Conversa de Botequim. Fazer aqueles velhos lembretes de sempre. O primeiro lembrete é que o programa é 100% interativo. O programa é um bar em pleno funcionamento. Nós estamos aqui no Bardalos. Quem quiser vir para cá, beber alguma coisa, tomar um café, uma sopa, comer, é só vir aqui assistir em loco. Quem está assistindo pelo Facebook Cefas Carvalho pode e deve fazer perguntas. É só fazer pergunta que o Oswaldo responde na medida do possível. E o outro lembrete, a gente está bebendo aqui, mas beba com moderação e se beber, não dirija. Beber é um ato responsável. Oswaldo, tem um monte de pergunta para fazer para você. Perfeito, bora lá. Mas eu vou começar com a tradição do programa. Sim. Que é perguntar sobre como a pessoa chegou naquilo pela qual hoje. Ninguém é criança querendo ser presidente da Adurne. Claro. A criança quer ser bombeiro, astronauta, isso. policial. Você, como é que foi sua infância? Foi aonde? O que, é que você queria ser? Então, eu sou do Paraná, o sotaque me trai, né? Mas eu já tô aqui há 26 anos, né? Eu vim para Natal pela primeira vez em 98 para fazer o mestrado na UFRN. Entre 98 e 2000 eu fiz o mestrado e sou dentista de formação. Mas lá na infância meu sonho era ser caminhoneiro. Tá caminhoneiro? Eu sempre gostei de viajar. E o Paraná é um estado agrícola, sim, né? E aí você via caminhão do Brasil inteiro circulando. E aí, pra mim, a ideia de poder viajar e circular e conhecer o país como um todo era ser caminhoneiro. Que maravilha! Não é? Interessante, né? E aí... Você tinha... A sua família tinha caminhoneiro? Não, sua meu família pai era de quê? Meu pai é funcionário público, né? Trabalhava no cartório lá no interior do Paraná. Minha mãe foi professora no ensino fundamental. Depois casou, né? Foi cuidar do lar, literalmente, porque nós somos em 7 filhos, né? 7 uma família. filhos? Eu sou o caçula de 7. Nossa. Eu sou o 7º filho. Então essa dinâmica, na infância nós tivemos... Eu nasci no interior do Paraná, uma cidadezinha pequenininha, 30 mil habitantes. Não é Campo Mourão, não, né? Não. É Ibaiti. Norte Porque Velho, eu morei em Campo Mourão quando criança. Que Meus massa. pais eram nômades. Aí numa das loucuras do meu pai, queria sair de São Paulo, ele foi pra Campo Mourão. Diga aí, que massa. Não, Ibaiti fica próximo de Londrina. Ibaiti. É no Norte Velho do Paraná. Uma região de café, né? Café do preço que tá o café hoje, né? Mas depois a gente até comenta a situação, né, do pequeno agricultor, né? Sim. Porque a cafeicultura tem essa característica também de pequenos agricultores. E nisso depois morei no interior e depois no ensino médio fui morar em Curitiba, né? E aí fiquei dos 16 anos até os 30 anos de idade. Aí já não queria mais ser caminhoneiro. Aí eu fui, primeiro pensei em fazer direito, fiz um ano na verdade de direito. Nossa, João, foi mesmo. E depois que passei para odontologia. E aí, né, aí sou cirurgião dentista formado, né? Me graduei em odontologia. E fui dentista da Prefeitura de Curitiba e tinha um consultório particular. Tinha os dois vínculos, no caso. E aí, quando eu estava fazendo a primeira especialização, que já foi em saúde pública, né, em saúde coletiva, aí eu conheci um professor aqui da UFRN, que foi fazer uma visita, né, para professores de lá e falou muito bem, tanto de Natal quanto do programa de pós-graduação em saúde coletiva. Quem era esse professor? Era professor Maurício e tinha mais um outro professor que foi encontramos num congresso de saúde coletiva. Que bacana. Foi muito interessante. E depois, no ano seguinte, isso anos 80 ainda, né? Início dos anos 90. Aí teve um congresso de odontologia em saúde coletiva, né? Que é os cirurgiões dentistas que trabalham no SUS. O SUS estava começando nessa época, pra você ter uma ideia, né? E aí, nesse congresso, encontrei Jalila Leite, que hoje é professora da Escola de Saúde,
a professora Lavina Uchoa, esposa do Mineiro. Do Mineiro. E aí foram com essas duas pessoas que eu tive um primeiro contato, né, natalenses, e ia falando, vai ter mestrado, vai ter o concurso, uma seleção para o mestrado. Isso era 97. Nossa. Vai ter uma seleção de mestrado no final do ano. Nunca tinha vindo ao Natal? Nunca tinha vindo. Alguma outra cidade do Nordeste? Nada, não conhecia o Nordeste. Não conhecia o Nordeste. Natal foi a primeira cidade do Nordeste, Nossa. cara. Daí, na época, assim, tava começando a internet, né? Aí fui pesquisar, comprei um pacote daquele de 7 dias para conhecer Natal e na semana da seleção do mestrado. Então, eu brinco que eu fiz 3 dias de turismo e 4 dias me dediquei para a prova do mestrado, né? Que bacana. E aí passei, e aí mudou minha vida completamente. Aí, em 98, eu pedi licença da Prefeitura de Curitiba e vim fazer o mestrado. A ideia é de passar 2 anos aqui, né? É isso que de 98 Geralmente a pessoa vai fazer o mestrado e volta para a sua cidade natal. Aí como é que foi esse processo? Porque pelo que você falou, consultório, você estava bem estabilizado em Curitiba. Tava. Aí como é que foi esse processo de decidir morar aqui? Então, aí quando eu terminei o mestrado em 2000, aí já voltei mexido, né? Porque, enfim, já tinha conhecido, aí tinha tido a experiência, porque o que eu queria de experiência fortemente era conhecer o Nordeste e ter a experiência de morar à beira-mar, né? Porque Curitiba está em cima de uma serra, né? Curitiba está a 1.000 metros de altitude, é a capital mais fria do Brasil. E me encantei, né? Resumo da ópera, me encantei por Ponta Negra. A UFRN também foi uma experiência. Você morava na vila de Ponta Negra? No conjunto. Na época, hoje eu colado, né? Hoje eu sou morador da vila. Você mora na vila? Moro na vila de Ponta Negra. É o máximo colado. É o máximo. Eu amo. Minha conquista máxima era justamente morar na vila de Ponta Negra mesmo. Que maravilha. E aí, nisso, quando eu voltei no ano 2000, daí foi um choque, tanto cultural quanto climático. Sim. Porque 2000 teve um inverno muito rigoroso em Curitiba. Sim. E aí eu terminei o mestrado em julho, né? Aí peguei o inverno barra pesada em Curitiba. Nossa. E aí já tinha conhecido a minha ex-esposa na época, namorada. Enfim, já estava dividido, muito fortemente dividido. E aí esperei, fiquei 4, 5 meses lá. Quando chegou novembro, aí eu falei, não, quer saber, eu vou embora. Aí fechei o consultório, despachei numa transportadora, pedi demissão da Prefeitura de Curitiba e vim-me embora. Na cara e na coragem, literalmente. Então você não veio com nada fixo, nada nem fixo, certo? Nada certo. Nossa. Eu jurava que você tinha vindo já com uma ainda certeza. Não. A única certeza é que eu queria morar no Nordeste. Eu brincava que, eu falei, olha, eu negocio de Salvador pra cima, eu negocio, qualquer capital. Mas de Curitiba para baixo, não quero. A experiência do Sul já foi suficiente no processo de formação. Você sai do conjunto Ponta Negra para ir pro frio, né? Não, é demais, cara, é demais mesmo. E sua família? Ficou assim chocada, surpresa? Ficou porque, assim, eu tenho ligação muito forte, né, com minha mãe, com meus irmãos também. E tem uma experiência, que uma coisa é você vir como estudante, a outra é você literalmente se jogar do penhasco e começar do zero, né? Mas aí montei meu consultório, fui montando, né? Enfim, conseguindo uma clientela também, entre 2000 e 2001. Desculpe. Só que daí em 2001, João Paulo ganhou a Prefeitura de Recife. Isso, exatamente. O PT fez... Na época era do PT, exatamente. Na época era o PT e fez Recife. E aí, 2001, março, abril, eles fizeram um concurso muito grande na área da saúde, justamente para montar a estratégia de saúde da família para a cidade de Recife. Aí eu vi a oportunidade, o consultório estava se estabelecendo, mas ainda muito difícil, né? Aí eu fui lá e passei no concurso lá. Bacana. Então passei em primeiro lugar. Nossa. Eram 880 candidatos. Que bacana. Tive a oportunidade de passar em primeiro lugar. Foi muito legal. Porque, assim, na época eu tinha feito mestrado, não era tão comum você ter a oportunidade de fazer mestrado. Sim. Ainda mais na área da saúde pública, né? Sim. E aí, literalmente, ajudamos a estruturar o modelo da estratégia de saúde da família no município de Recife. Para você ter uma ideia, Recife, na época, em 2001, tinha 30 unidades de saúde com modelo estratégia de saúde da família, só. Só 30? Só 30. Naquela megalópole. Exatamente. Então, assim, não tinha sido interesse das gestões anteriores. Em 2 anos, João Paulo chegou a 300 equipes de estratégia de saúde da família. Aí você vê aqui que é uma gestão que tem uma perspectiva progressista e de organização de um modelo de atenção, né? Que é
a organização da E foi atenção dado primária. continuidade, né? Foi. Pouco que eu sei de Recife. Sim. Que funciona lá. Funciona, assim, não. setores essenciais. O modelo ele é muito, muito interessante, porque você tem o fortalecimento tanto das equipes quanto de organização dos serviços, né? Então, os hospitais municipais reestruturados, as regiões de saúde, porque se divide a cidade em territórios. Natal também utiliza essa mesma lógica, mas infelizmente, assim, não conseguiu. Teve alguns momentos de avanço, mas depois outros momentos de retrocesso. Então, Natal dentro do Sistema Único, ele tem, dá para dizer que ele vive um tobogã, assim, né? Ondas, subidas e descidas, momentos um pouco melhores e outros mais... definição. Isso, outros dramáticos, como que a gente vive hoje, inclusive, né? Perfeito. Agora, uma dúvida. Você foi morar em Recife, Oswaldo? Aí fui morar em Recife. Morar mesmo? Morar mesmo. Malicuia. Isso, Malicuia. Morava em qual bairro em Recife? Morava no Espinheiro. Sim. Porque eu fui trabalhar no bairro de Água Fria, que é pertinho, né? E aí eu era no Espinheiro, mas era ali, já quase a divisa com a Encruzilhada. Porque aí fica perto, eu procurei algo que fosse perto e, enfim, para tentar fugir um pouco do trânsito de Recife, né? Porque Recife... Aí é um problema crônico. Isso, você já tem uma dinâmica do tamanho da cidade, que aí você precisa ter essa disponibilidade. E aí tive uma experiência incrível, assim, em Recife, sabe? Eu fui trabalhar numa comunidade muito organizada, muito socialmente estruturada. A comunidade chama Chão de Estrelas. A própria comunidade se nomeou de Chão de Estrelas porque teve uma grande enchente em 75 em Recife e eram palafitas e as palafitas todas foram levadas pelo rio Beberibe. Obrigado. Nessa história, a associação de moradores se organizou e foram até a prefeitura, onde hoje é o bairro, era uma grande chácara, e eles reivindicaram aquele território para eles poderem fazer a comunidade. E conseguiram, em plena ditadura militar, isso é 75, mas ainda assim eles conseguiram, pela organização social, essa desapropriação. O nome é lindo, Chão de Estrelas. Lindo. Não, e assim, é o nome da boate do filme Tatuagem, de Elton Lacerda. Exatamente. Onde trabalha o Irandir Santos. Exatamente. Não, Chão de Estrelas, isso, Chão de Estrelas tem um histórico muito incrível, assim. Maravilha. Pra você ter uma ideia, a unidade de saúde que eu trabalhei foi construída pelas mulheres trabalhadoras da comunidade. Elas levantaram as paredes. As mulheres. As mulheres. Diga aí, porque quando elas foram reivindicar os equipamentos de saúde, falaram, a gente precisa de um posto de saúde. Não tem verba, não sei. Aí elas pactaram, e se a gente construir? Vocês garantem recursos humanos? Nossa. Que história linda, João. Diga aí, não, é muito arrepiante, assim. Muito bonito. Aí, creche comunitária, rádio comunitária, padaria comunitária. A rádio comunitária tem caixinhas de som nos postes da comunidade. Então, tipo, quando a gente precisava, como dentista, né, como um profissional de saúde, dar informação, chamar para a campanha de vacina, a gente ia para a rádio, falava. Nossa. Você vê que coisa maravilhosa, né? Você viveu uma experiência fantástica. Foi, eu digo que eu me forjei como um cidadão mais fortemente quando eu tive essa experiência. Passei 8 anos lá. Foi 8 anos. Foi uma experiência muito incrível. Eu fiquei 6 anos na unidade de saúde e depois eu fui dar uma aula na pós-graduação em saúde coletiva também. Aí nessa oportunidade eu tive o privilégio de dar uma aula junto com Ariano Suassuna. Nossa. É aquelas coisas que vão caindo de paraquedas na sua vida, aí né? É um privilégio. Foi fantástico. Eu digo, logicamente que eu aprendi muito mais na aula do que, do que eu fui ministrar. E aí eu conheci a família do Eduardo Campos, que a esposa dele trabalhava, né, tinha já uma pegada no campo da saúde pública e uma cunhada também. Que aí nós, nessa experiência de trabalhar nessa pós-graduação, depois Eduardo Campos, em 2007, virou governador, né? E aí me convidaram para ir para a Secretaria do Estado. Então eu tive 2 anos de experiência também lá na Secretaria Estadual de Saúde em Pernambuco. Que bacana. Aí foi muito legal, porque daí eu fui trabalhar como coordenador estadual de saúde bucal, né, que eu sou dentista de formação, e também na época o governo Lula tinha lançado a Política Nacional de Saúde do Homem. Então eu fiquei responsável para estruturar a coordenação de saúde do homem dentro da Secretaria Estadual de Saúde, começando literalmente do zero, porque só tinha a portaria e não tinha mais nada, né? E aí fomos atrás de recursos e de entender
como eu sou um sanitarista de formação, né? Eu falei, cara, ok, tem um desafio aqui de uma política. Do que morrem os homens pernambucanos? Porque se eu sou responsável por uma política específica, eu preciso entender como vive, né? Aquelas perguntas que o repórter também adora fazer, né? Como vive, do que se alimentam. E como adoecem e morrem. E do que morrem? Ou morriam? Qual foi a resposta? Continua até hoje. Violência. Violência, infelizmente. Assim, primeiras visitas que eu recebi, lógico, nos gabinetes eram a Sociedade de Urologia, já interessada em possíveis recursos, né? Vieram, né? Logicamente que a gente precisa, nós enquanto homens, precisamos reforçar a questão de saúde do homem, né? Da prevenção do câncer de próstata. Isso. Mais taxa de mortalidade, 2%. 12%? 2%. Taxa de violência, 60%, 55%, dependendo da faixa etária. Mas desde a primeira infância, a principal causa de violência dos homens, desde a infância, são as causas externas e violência interpessoal da adolescência até a terceira idade. Nossa. Coisa trágica. É trágico, né? é trágico, é muito trágico. Assim, isso é um combo de coisas, né? Situações periféricas, desajustes, machismo estrutural. Tudo Cultura da violência. A cultura da violência, a violência no trânsito, né? E a violência interpessoal e autoprovocada. O homem é o que mais se mata, é o homem que mais mata, é o que mais mata no trânsito, é também o que mais mata as mulheres, né? As principais causas no feminicídio. E tem uma cultura estruturante também, da violência, né? Do machismo estrutural. De esbarrar um no outro. O patriarcado, né? Enfim, é um caldeirão. É um caldeirão. É um caldeirão. Nossa, João, que coisa. Então, nós fomos pensando justamente em articular outras entidades, né? Lá tem o Instituto Papai, que traz uma perspectiva de um olhar feminino, né? Do movimento feminista para dentro de estratégias de formação de homens não violentos, né? Eles fazem uma campanha muito interessante, inclusive, do homem para assumir a questão da paternidade responsável, né? Então eles têm um slogan que já é desde os anos 2008, mais ou menos, que é o homem, pai não é visita. Isso. Que é muito forte justamente para estabelecer um vínculo do cuidado desde a gestação, para que o homem comece a se responsabilizar por aquele ser que está sendo criado, né? Porque infelizmente a gente vê a taxa de crianças ainda que nascem, que não são registradas, ainda também são dramáticas, né? Então, assim... É o chamado aborto masculino, né? Isso, então, assim, são as várias nuances que a gente precisa entender para pensar em estratégias de enfrentamento. Perfeito. Deixa eu falar só sobre a questão do exame de próstata. É pouco, 2%, mas nós podemos estar nos 2%. Claro. Então, assim, registrar que é para fazer exame de próstata. Com certeza. Isso já foi conversado aqui com médicos, assim, eu já fiz, evidentemente escrevi um artigo no Saiba Mais. É necessário fazer. Fundamental, anualmente. Esse mês eu vou também. É um preconceito idiota e totalmente arcaico, né? Exatamente. Muito ultrapassado. Olha, por que as mulheres vivem mais do que os homens, né? Já que a gente pensa pensando em questões de mortalidade. Justamente porque elas têm uma perspectiva do cuidado e do autocuidado. Isso. E nós, homens, precisamos sim pensar em estratégias de autocuidado. Né? A gente está bebendo aqui, né? Bebendo com moderação. Eu sou um motociclista. Então, hoje eu não vim de moto. Hoje eu peguei meu Uber, né, e vim de Uber, por quê? Você precisa ter uma sequência de atitudes responsáveis, né? E o autoexame e o autocuidado também é uma atitude de responsabilidade, porque a gente se responsabiliza e também responsabiliza pelos outros, quando a gente tem uma perspectiva de autocuidado. Exatamente. E taxa de mortalidade por câncer, né, de próstata, ele é um câncer altamente tratável, desde que diagnosticado precocemente. Como é que você faz o diagnóstico precoce? Exames anuais. Então, a dica, né, para os colegas que estão assistindo, procure fazer o exame todos os anos, mas todos os mesmos meses de cada um dos anos. Por exemplo, eu faço sempre nesse período entre janeiro e fevereiro. Porque se eu for, eu vou fazer em 2025, só que eu fiz em fevereiro de 2024 e eu vou deixar para novembro de 2000, aí você pode ter um intervalo, um hiato muito grande. Então é para se fazer a cada 12 meses e não só a cada ano, sem pensar na janela. Por quê? Aí você pega aquele período e já faz todos os exames, né? Nós que temos mais de 40, né? Eu tenho até que fazer, a minha base é fevereiro. Pronto. Eu vou fazer então, depois do carnaval ali em março. Isso. E já dá aquela geralzinha.
visita o cardiologista, Isso. né? Faz os exames, né, de básicos, sangue, de urina. Próstata, importante. que não tem problema nenhum. Nenhum. Tem as piadas dos amigos, tudo, mas esqueça isso. É machismo. Faça. É machismo. uma besteira um rótulo completa. besta. Isso. É um exame super rápido, não é invasivo. Né? Sim, Se a gente nem for um pensar pouco. no Papa Nicolau, que as mulheres fazem... É muito mais. Poxa, quem nunca viu um espéculo, né? Tem a curiosidade hoje com a internet, coloque ali na internet e veja o que é um espéculo. É um equipamento metálico ou de plástico altamente invasivo, onde você introduz, faz o afastamento, para depois você colocar um cotonete do tamanho de um mundo para fazer a coleta. Não é então, tem nem comparação não, com é o toque muito, retal. é muito pior, é muito mais invasivo, muito mais agressivo, e ainda assim elas fazem. Né? Então, assim, é preciso a gente também divulgar e reforçar, Isso. sem dúvida alguma. Fica a dica aqui, Fica a então, dica. registrado. Vamos voltar para a linha temporal, Oswaldo? Eu estou curioso em saber como é que você voltou para Natal. Porque Então, pela sua trajetória em isso. Recife, tava Indo você muito morar bem, em obrigado. Recife. Isso. Aí então, eu morei, tive meu filha caçula lá em Recife. E aí, 2008 para 2009, né, com o programa Reúne, né, o governo federal começa a fazer a expansão das redes públicas. E a minha ex-esposa passou no concurso aqui. Ela veio na área... ela é arquiteta e urbanista e estava se criando o curso de design. E ela veio e fez o concurso aqui. Sim. E passou no concurso de design. Quando ela foi tomar posse lá, ela viu um edital. Ela falou, você não acredita, tem um edital que é a sua cara. E ele me mandou, né? Aí já tinha internet, né? Já era 2007 para 2008. Quando eu vi o edital, de fato, assim, estava sendo criado um curso de graduação em saúde coletiva, que é justamente minha área da pós-graduação, né? Que bacana. Aí quando eu li o edital, eu falei, cara, ou é agora ou nunca. Ou nunca. Né? E aí me preparei e fiz a prova em novembro de 2008. Passei. Passou. E aí fui chamado em junho de 2009. Nossa. Aí você tornou professor da UFRN. Aí eu me aposentei da odontologia, Sim. né? E fui trabalhar vim trabalhar na UFRN. E desde 2009 eu estou na docência, na graduação, mesmo departamento, que é o Departamento de Saúde Coletiva, onde a gente dá aula nos vários... Tem o próprio curso de graduação em saúde coletiva, mas também a gente dá aula medicina, odonto, enfermagem, nutrição. Tem uma disciplina de arquitetura e urbanismo também, que faz parte, que discute territórios. Né? Então, assim, tem uma experiência... Eu tenho um encantamento, eu ainda sou muito encantado tanto pela minha profissão, pela primeira, como tenho saudade do consultório também, mas ainda sou muito encantado pela sala de aula. Temos os dores de cabeça, claro, como toda profissão, né? Não dá para idealizar, temos muitos desafios, mas eu gosto muito, eu acho muito interessante. É uma oportunidade muito rica. Com certeza. João, deixa eu lhe perguntar. Sim. Você voltou para cá, você sentiu um novo choque cultural? Porque Curitiba é um universo, você veio para Natal, que é outro. Isso. Só que Recife é um terceiro universo. Terceiro, exatamente. A sua volta para cá, você trabalhar numa secretaria, trabalhar na comunidade que você trabalhou, e de repente a UFRN, Isso. que é uma universidade maravilhosa, mas não é a maior do Brasil, não é como Recife, e ao mesmo tempo voltar para Natal. Como é que foi esse processo? Foi bastante... não digo traumático, mas foi uma outra virada de chave, muito, muito potente. Por quê? Curitiba é uma cidade... Curitiba e Recife tem mais ou menos a mesma população, perto de 1.800.000 habitantes, uma região metropolitana perto de 2,5 milhões, e cidades cosmopolitas, né? Tem um apelo de desenvolvimento. Mas Curitiba não é tão caótica, não. Olha, já foi menos caótica. O trânsito hoje de Curitiba também, apesar de ter um sistema de transporte, de mobilidade urbana muito superior, né? De fato é referência até internacional, mas ela cresceu a um ponto que deveria ter investido no metrô. E não investiu na hora certa. Quando ela tinha 1 milhão de habitantes, ela poderia ter fortemente... Inclusive, o que diferencia Curitiba é um instituto que foi criado nos anos 70, que é o IPUC, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. Na época, Curitiba tinha 300.000 habitantes e ela se projetou como seria a cidade com 1 milhão de habitantes.
É sobre isso, né? Diferencial. Mas aí, quando chegou nesse período de 1 milhão de habitantes, a proposta era pensar a Curitiba com 2 milhões. 2 milhões. E aí não fizeram, aí veio o lobby das empresas de ônibus e tudo mais, e não investiram no metrô, porque chega uma hora que o transporte terrestre, ele não dá conta. Não dá conta, né? Enfim, a cidade começa a ter o que os urbanistas chamam a mancha, né? Urbana, ela se espalha toda. Então, assim, hoje tem trânsito, né? O trânsito é lento, mas ainda assim, comparadas, por exemplo, como Natal ou Recife, é muito, muito melhor. Lá você pode, de fato, só depender do transporte público e você vai e volta, né? Recife é caótico muito, demais. Muito. É uma cidade maravilhosa, mas é caótica. Eu adoro Recife. Eu também amo Recife. Mas ela é alucinação. Muito. Isso. Você, tipo, saindo, né? Eu saí da Vila de Ponta Negra e vim pra cá. Sim. Né? Eu olhei no Uber, né? Era 25, 28 minutos. De fato, em 28 minutos eu estava aqui. Recife, meu amigo. Não. Você sai, agora a hora que você vai chegar, tudo é possível. Pega uma Agamenon Magalhães, pega uma Avenida Recife, pega, né, uma 17 de agosto, só Deus sabe, né? Não tem. É muito difícil. E se errar, o retorno é só em Alagoas. Socorro. Pra voltar. Né? Socorro. Você não pode errar. Não, de jeito nenhum. Mas desculpa, acabei lhe interrompendo. Vamos voltar a volta. Sim, a volta para Natal. Então, aí eu cheguei em 2009, né? A verticalização me chamou muito a atenção, né? De Natal, porque quando eu fiz o mestrado aqui, entre 98 e 2000, para você ter uma ideia, o que tinha de mais alto ali em Ponta Negra? Eram aqueles 3 prédios azul e brancos que tem atrás do Praia Shopping. Isso. Só que ali é capim macio ainda. Exatamente. Né? E tinha uma torre na Praça dos Gringos, tinha um prédio de 10, 11 andares, que também é azul e branco, e uma torre da antiga Telemar. Isso. Não tinha nenhum prédio ali. Nenhum prédio. Aí, de repente, Natal tava assim, Ponta Negra, Natal como um todo, teve uma verticalização muito acelerada. Muito acelerada. Mas, assim, o tamanho da cidade continuava me encantando, né? E essa relação que eu acho que as pessoas têm, ainda que é uma característica que eu acho que é muito, muito louvável da cidade de Natal, de todo mundo mais ou menos se conhecer, né? As pessoas ainda se dão a oportunidade de conhecer umas às outras. Então isso para mim é uma questão, é uma nordestinidade que eu digo, que hoje eu trago comigo e que é muito positiva, né? Eu continuo dizendo que de Salvador para cima eu negocio. A minha filha tem uma brincadeira dizendo que Natal, minha filha já morou em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, dizendo que Natal é uma cidade que todo mundo ou já trabalhou junto, ou é parente em alguma esfera, ou já ficou em alguma festa. É ou muito seja, todo mundo... é muito engraçado. É muito, muito interessante. Eu gosto muito dessa característica de Natal. E daí, para minha adaptação maior, foi ter parado o consultório, né? Porque daí eu deixei de ser dentista de unidade de saúde, de ponta mesmo, e me dedicar exclusivamente à academia, né? Aí é um aprendizado, né? Que você acaba tendo que se readaptar. Sim. Mas a Universidade Federal, assim, ela tem um diferencial. É uma instituição muito boa para se trabalhar, né? Ela de fato acolhe os professores, os seus trabalhadores. E, assim, nós tivemos eu diria, uma semente de um sindicato dos profissionais que foram contratados na Prefeitura de Recife, que também me instigou a questão de organização sindical. Sim. Porque os primeiros contratos foram contratos temporários, aí nós nos organizamos, ainda não era um sindicato, porque né, nosso vínculo era precário, Sim. Mas nós começamos a nos organizar a tal ponto que nós conseguimos fazer pressão, e a Prefeitura chegou, aí fez o concurso público mesmo, efetivou, né, eu fiz a primeira seleção e fiz o concurso também. E nisso nós conseguimos depois, na sequência, criar o sindicato dos trabalhadores da saúde de lá. Então foi uma experiência muito interessante. Quando eu vim trabalhar daí na UFRN, dentro do sindicato existe um conselho de representantes, que são representações de cada um dos departamentos da universidade. Sim. E aí um querido professor, que depois virou amigo e colega do departamento, o professor Júnior Medeiros, me chamou e falou: Oswaldo,
vou te apresentar para você, né? Você chega perto do sindicato, ele tem um movimento interessante e de repente você pode começar como meu suplente no Conselho de Representantes. Sim. E depois eu passo a bola para você, porque eu acho que é importante, renovação e tudo mais. Aí eu fui na cola dele. Aí achei interessante e fui acompanhando. No primeiro momento eu não pude me candidatar porque eu não tinha 6 meses, né, de inscrição no sindicato. Mas aí depois, já 2 anos depois, eu já fui para o Conselho de Representantes. E nisso também aí acabei me aproximando do movimento. Que aí eu acho que é interessante também, porque aí você tem uma agenda que não é só sua. Isso. De uma coletividade. Isso é bacana. Né? Isso tem tudo a ver, né, com o espírito da própria saúde coletiva, né, da área onde eu atuo teoricamente, e também quando a gente consegue fazer essa articulação de teoria e prática, eu acho que a gente consegue ter, né, mais consistência, inclusive na fala, né, na sala de aula e tudo mais. Essa bagagem de ter trabalhado em Curitiba, ter trabalhado em Recife, ter trabalhado na ponta, né, lá na unidade básica de saúde, e depois ter ido para a Secretaria de Saúde também, você dá diferentes níveis de gestão, né, do sistema de saúde. Então isso também ajuda também na sala de aula, porque, né, não, a gente traz conceitos teóricos, mas as experiências da prática também ajudam bastante. Né? Que bacana, vamos falar mais, vai ter comentário aqui. Opa, deixa eu ver os comentários aqui. Vera Lúcia Jesus dizendo boa noite, Verinha, boa noite, Verinha, valeu. Natália Chagas, nossa produtora, assistente de produção, que está em missão externa, boa noite, Natália, valeu, beijo. Josiane Lopes, sempre presente, boa noite, queridos, boa noite, Josiane. Boa noite. Valeu. Darlo Inácio, grandes histórias do nosso presidente da Durne, valeu, Darlo, presente Obrigado, aqui, um abraço. Continua acompanhando, o pessoal vai comentando, pode fazer pergunta aqui, então vamos entrar na Durne, né? Isso. A Durne, você começou a entrar, isso. Aí como é que foi a sua avaliação, como é que a Durne, assim, paralelamente à sua entrada, a Durne foi atuando, começou com uma associação, muito antes, tanto que hoje é a Durne Sindicato, né? Exatamente. É a associação dos docentes barra sindicato. Isso. Aí conta como é que funciona isso. Então, vamos voltar. Ditadura militar, 1979, os trabalhadores eram proibidos, né? Existia um estado de exceção, né? Não vivíamos o estado democrático de direito, e no estado de exceção, trabalhadores não podiam se organizar, né? Um coletivo de 8 pessoas conversando aqui, como uma conversa como essa, a gente já poderia ser enquadrado. Quadrilha e preso. E preso. Então, como não podiam, né, os trabalhadores não podiam se organizar na forma de sindicatos, plano B, associação. Pô, vamos criar uma associação recreativa, né, associações organizativas. Então começaram a efervescência, né, do processo de redemocratização do país em 79, e nisso veio um desejo das entidades começarem apesar de agir na clandestinidade, não a associação, mas organizações no formato mesmo de classista, né, de categorias. Sim. E aí cria-se o Adurne Sindicato, né, 1979. Com o processo de redemocratização, é possível sim daí das categorias criarem sindicatos, né, e nacionalmente foi criado, né, o ANDES, né, que é o Sindicato Nacional dos Docentes. E o Adurne fazia parte do ANDES até 2012, né? 2012. Quando eu entrei em 2009 para 2010, já tinha uma discussão, um debate muito grande sobre as questões de representação do ANDES, né? E já existiam muitas queixas do processo de organização nacional, né? De um sindicato de abrangência nacional, porque o Adurne, por exemplo, ele era como se fosse um escritório do ANDES, não tinha uma autonomia. E questões que eram decididas nacionalmente não necessariamente espelhavam as demandas dos trabalhadores aqui. Entendi. Porque a universidade, todos nós somos servidores federais, né? Eu aqui, o professor lá de João Pessoa, da Federal, Recife, Curitiba, da União. Isso. Porém, as universidades, elas têm autonomia. E isso é um aspecto bastante positivo, né? As universidades são entidades que têm autonomia universitária. Então, algumas regras são nacionais e outras regras são específicas. Então, demandas que acontecem aqui na UFRN, não necessariamente elas são espelhos lá de Recife ou de Curitiba, Brasília e assim por diante.
Então, nesse aspecto também começou a se pensar em que o Adurne seria melhor representado se ele fosse de fato um sindicato e não uma seção sindical de uma entidade nacional, né? Então, nós tivemos dois momentos, né, entre 2010 e 2012, no primeiro momento de desfiliação do ANDES e no segundo momento da fundação do Adurne Sindicato, que é o que é hoje. Né? Hoje nós somos um sindicato autônomo, com total independência, nós temos registro e matrícula no Ministério do Trabalho, temos CNPJ próprio, temos uma total autonomia. Perfeito. E aí falta uma representação nacional. De que forma nós nos organizamos? Outros sindicatos que também saíram do ANDES se juntaram e criaram uma federação nacional de sindicatos. Mas são todos sindicatos autônomos que se juntam, né, para defender interesses. Para defender interesses das nossas categorias, porque a gente também tem magistério superior, tem o EBTT, que são os cursos técnicos e tecnológicos, né? Aqui na UFRN a gente tem a escola de aplicação, a escola de Jundiaí e a escola de saúde, né? São instâncias que têm uma carreira próxima, elas são muito similares ao magistério superior, mas têm as suas especificidades também. Entendi. E também os institutos federais, né? Que também são outras carreiras muito próximas da nossa. Hoje a gente tem, né, inclusive uma parametrização da carreira em salários e tudo, mas tem as suas especificidades também no processo de formação. Perfeito. E tem uma pergunta do Renan Matheus, que está aqui, sempre presente aqui em loco. Tudo bem? Oswaldo, qual a avaliação que você faz da última greve? Pronto, ótimo. Pergunta. Eu acho que tem um aspecto bastante positivo, porque fazia 22 anos, né, que a UFRN não entrava em greve, né? Então, assim, fez uma falta, eu acho, na minha avaliação, porque é um instrumento que a gente precisa saber utilizar, né, enquanto trabalhadores, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta política que agrega e que traz uma adesão para a categoria. Então eu vejo com bastante positivo. Tivemos muitos desgastes, né, porque ela foi uma greve bastante extensa. Tanto que a gente entramos de férias agora há 2 semanas atrás, porque o calendário também se estendeu. Mas isso faz parte do processo. Conseguimos avançar, conseguimos algumas conquistas, não todas que a gente queria, claro. Temos uma conjuntura que ainda é bastante desfavorável, né? Na conjuntura tanto nacional quanto internacional também, mas eu acho que nesses aspectos foi um movimento bastante positivo, sim. Eu acho que a gente teve lições aprendidas, né? Eu acho que tem uma boa possibilidade de articulações, inclusive com outras entidades nacionalmente falando, e também dessa aproximação de novos professores que, né, eu sou de 2009, imagine, desde 3 gerações anteriores à minha, nunca tinham tido essa experiência de uma mobilização de greve, de assembleias gerais, né, que enfim, é uma experiência bastante instigante, é desgastante, claro que é. Mas certamente o meu couro engrossou nessas assembleias, porque na verdade você precisa garantir um espaço de fala, você precisa garantir votações, você precisa discutir amplamente, né, as propostas, as ações, o controverso, e isso, cara, é a materialidade de um espaço democrático, né? Porque, enfim, basta a gente lembrar que, né, de 2022, desde o golpe, né, os 2 anos de Temer e mais os 4 anos de Bolsonaro, nós ficamos com 7 anos de salário congelados, né? E não só isso, o desfinanciamento das nossas instituições ainda não recuperamos, né? Para a gente ter, por exemplo, o orçamento de 2014, a gente precisa da injeção de 2,4 bi. Nossa. Pra gente ter. Só que o que acontece? Se a gente faz essa volta pro passado e olha para 2014, a gente tinha 45% menos matrículas do que nós temos hoje.
Então, nós tivemos uma alavancagem do número de matrículas de cursos ofertados, que é muito positivo. E é normal, muito um processo normal. normal. Só que daí você tem um sucateamento, por exemplo, o parque tecnológico, né? Se a gente for para os nossos laboratórios, restaurante universitário, políticas de permanência estudantil, né? Que são... A gente não pode pensar numa política pública educacional tão somente, né, para a questão salarial. Lógico, o sindicato tem um pressuposto fundamental, que é a representação da classe trabalhadora. Mas se a gente tem um olhar ampliado da saúde, da educação, né? Minha área sempre está ali dentro do SUS e também dentro da educação, a gente precisa ter esse olhar mais ampliado. Então a gente precisa fazer esse debate, né, da universidade que nós temos e o que nós queremos, né, para que 10, para que 20 anos, e ao mesmo tempo a gente precisa lutar pela garantia mínima dos direitos que a gente tem hoje. Porque esse desmonte, né, que nós percebemos, principalmente governo Temer e governo Bolsonaro, governo Temer, por exemplo, o Temer ele fez menos barulho que o Bolsonaro, mas em várias áreas ele foi mais prejudicial do que o próprio Bolsonaro, porque o Temer ele é inteligente. Já me disseram isso. Muito. O desmonte foi silencioso. Isso, e como ele fez com o cinema, por exemplo. Vou trazer um exemplo do campo da saúde para você que é dramático. Por quê? Porque ele atacou ao mesmo tempo os Correios e ele atacou todo o sistema de transplante de órgãos do Brasil. Numa mesma atacada. O que ele fez? Lembra que tinha o Sedex 24? Sim. Quando ele extinguiu o Sedex 24, ele extinguiu todos os aviões dos Correios. Com o Sedex 24, aqui em Natal, eu queria mandar um presentinho para minha mãe. Eu tinha certeza que ela ia receber em Curitiba amanhã. Por quê? Porque era transporte aéreo. Exatamente. E, além disso, eles faziam transplante de órgãos. Numa lapada. Ele cortou o Correio 24, o sistema do Sedex 24 horas. Os Correios venderam os aviões, né? E devolveram, alguns era só alocação, né? Mas enfim, acabou com esse sistema. Então ele atacou o SUS ao mesmo tempo que ele atacou a agência a empresa nossa dos Correios. E de forma silenciosa, sem fazer barulho, sem gritar. Sem fazer alarde. Outros sistemas que ele atacou de vacinas, né? O Programa Nacional de Imunização, também existem vacinas de altíssimo custo e que também precisam de um transporte refrigerado e numa velocidade de tempo mais rápida possível. Um caminhão que transporte uma vacina e que você tem uma oscilação de 8 graus de temperatura, você perde aquele lote todo. A gente está falando de um lote de 10 milhões, de 15 milhões de reais. Porque às vezes você fala em vacina, você fica pensando, mas não, o caro... Se você pensar num serviço de saúde, o que é mais caro é a sala de vacina. É aquela geladeira que está na unidade básica de saúde. É o que você tem de mais equipamentos. Graças a Deus, os miliantes que invadem as unidades, eles levam computador e ar-condicionado. Porque se eles desligarem a geladeira, o prejuízo é uma coisa absurda. Nossa, a gente não pensa nisso, né? A gente e até não tem nem para onde... Não tem valor para eles, né? Exatamente. Mas em questão de custos, assim, são questões operacionais que foram muito dramáticas. Mas claro que o governo Bolsonaro, a gente teve perdas materiais, mas a gente teve perdas da própria instituição, né? E que rebatem até hoje. Por exemplo, a desvalorização da docência, a desvalorização da educação e do ensino, né? Então... para que fazer faculdade, para que fazer universidade? Né? A universidade não serve para nada. A questão do Bolsonaro foi mais ideológica. Muito, também, isso. Né? Isso ele é muito colocou dramático. Um patamar ideológico. Exatamente. Que prejudicou. Muito fortemente. E aí tem o viés também que daí atrela os valores, né? Os valores da família tradicional, né? Da religiosidade, enfim. Isso. E aí isso também é uma situação dramática. Agora, Oswaldo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Sim. Já fiz aqui nessa mesma mesa para outros entrevistados um pouquinho casca de banana. Claro. Como lidar com isso? Tudo isso que a gente conversou, aí de repente vem um governo progressista, com pessoas progressistas, contra o fascismo, mas ao mesmo tempo os sindicatos, associações e categorias têm que se mobilizar e é justo. Claro. E às vezes tem que fazer greve, tem que protestar. Isso. Como é que vocês que estão na linha de frente da defesa das categorias, o que é correto, lidam com isso? De ter que não atacar, mas ter que pleitear com quem, no fundo ele está do lado da gente. Como é que vocês lidam com isso? Então, é um desafio muito grande que tem, mas
por exemplo, aqui quando a gente estava na greve da universidade, nós somos um sindicato autônomo e independente. A minha base, na Assembleia, nós fizemos 4 sequências de assembleias, né? Assembleias e plebiscitos. Nas assembleias, só na última que a gente saiu, concordou com o acordo e saiu da greve. Sim. Nas 3 anteriores, fomos contra a proposta apresentada pelo governo. Sim. E pela permanência do estado de greve. Sim. Tomamos a decisão, quem decide é a categoria. Essa é a vantagem de você ser um sindicato autônomo e independente. Então, precisa fazer enfrentamento? Precisa. Sim. Por quê? Tem uma crise, né, do financiamento da educação. De fato, né, a situação do governo Lula não está fácil. Mas vamos dar uma olhada como é que está o orçamento da União para a educação, para a saúde e para o agronegócio. Delicado, né? É muito triste, é muito insatisfatório. Não tem como não tecer críticas concretas e severas. Por quê? Quando você tem 550 bilhões de reais para oferecer para o agronegócio, que você sabe que hoje é a bancada, né, que tem a potência dentro do parlamento, mas é também a bancada que ajuda o desmatamento, sim, que ajuda, e que financiou, né, o golpe, que financiou o golpe, que ajuda na contaminação do solo, do subsolo, das águas, que ataca comunidades tradicionais, sabe? Não dá para naturalizar. Não, eu acho que a gente precisa, sim, fazer um enfrentamento contundente, né? Seja o próprio ministro da Educação, né, é o ex-governador do Partido dos Trabalhadores do Ceará, Camilo Santana, também tem, né, tem o seu telhado de vidro. Eu ia perguntar, qual é a opinião do Aduna Sindicato sobre o ministro Camilo Santana? Vamos pensar em indicadores do Ceará. De fato, tem questões muito estruturantes que são muito interessantes. Por quê? Como é que ele começou a revolução, dita revolução no Ceará? Valorizando professora e professor. Sabe, você tem que ser uma carreira atrativa. Sim. A gente já fala em apagões em algumas áreas, né, do magistério, onde os jovens não querem mais ser professor. Você faz o que com isso? Vai jogar tudo pro EAD? Vai ser tudo remoto? É uma falácia. A gente sabe que que está sendo já um fracasso. Sim. Não tem como, né? Você ensinar a matemática, a língua portuguesa, né? História, geografia, filosofia, ciências sociais, né? Enfim. Aí vem o novo ensino médio, né? Que já foi gestado ali, governo Temer e governo Bolsonaro, mas que daí, da forma como foi aprovada, a gente vê como um enorme revés. É muito ruim, né? São questões que não são diretamente relacionadas com o ensino superior também, porque eles são o ensino fundamental e o médio que está forjando, sim, os estudantes do 3º grau. Então, algumas pessoas dizem, não, mas isso não é o mote. Porque tá tudo junto e misturado. Quando você fala de educação, a gente precisa pensar na longitudinalidade do processo formativo. E Camilo Santana, ele tem uma pegada também na iniciativa privada muito forte, né? Então, assim, tem um grande financiamento das instituições privadas com financiamento público. Essa é a grande questão. Sim. Hoje, se você pegar todas as matrículas dos IEFs e das UFs, a gente não tem 20% das matrículas. 80% já está na mão da iniciativa privada. Cursos como pedagogia, por exemplo, quase 50%. Todos 100% remoto. Aí fica a pergunta para quem está nos acompanhando. Você gostaria que o seu filho, que está lá no processo de alfabetização, que está lá na escola, você teria tranquilidade que aquele professor que vai dar aula para o seu filho se formou numa faculdade 100% EAD? Sabe qual a experiência que ele vai ter? Na hora do estágio. O processo de formação do professor é anterior, gente. Ou a gente não acredita mais em sala de aula. Né? Porque a interação se dá nessa relação professor-aluno e aluno-aluno em sala de aula. O questionamento, o tom de voz. Isso. Até porque essa dinâmica ele vai... interface. Exato, ele vai precisar replicar mais adiante. Né? Então, no campo da saúde também, a mesma coisa. Hoje, 85% dos médicos estão sendo formados em universidades e faculdades privadas, que a gente sabe que o principal foco é o lucro,
E aí outra crítica, já que vem desde o governo Temer, e que, né, daí governo Temer, governo Bolsonaro, nós enquanto MEC, ainda não fizemos as correções. O que era obrigatório até o governo Dilma? Você quer criar uma faculdade de medicina? Muito bem. O que você precisa? O hospital escola. Aí o que acontece? Desde o governo Temer, ele liberou. Não precisa mais ter hospital escola. Aí o que você faz? Você faz convênio com os municípios e usa o serviço do SUS para formar médicos e enfermeiros num sistema totalmente privado, direcionado para um sistema privado de saúde, que não é a realidade do nosso país. Exatamente. 80% da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde. Então o médico, por obrigação do processo formativo, ele precisa ser um excelente médico no SUS. Sim. Se ele for um excelente médico no SUS, ele vai ser um excelente médico na iniciativa privada. Só que a recíproca não é verdadeira. Porque se você não tem dimensão do conhecimento, do território, aonde mora a sua comunidade, como é que você estabelece uma relação aproximada e horizontal com o usuário do serviço, que não é o paciente, né? A gente faz essa diferenciação. As universidades privadas estão poucos, eles querem saber dos 10 mil, 12 mil, até 15 mil reais de salário, de mensalidade. Então, o que a gente vê hoje no panorama do médico recém-formado? Médicos saindo, na sua grande maioria, de instituições privadas com uma dívida acumulada de 500 até 1 milhão de reais. Qual é o perfil dessa pessoa? Ela vai trabalhar alucinadamente, muitas vezes de qualquer jeito, sem generalizar, porque logicamente tem bons profissionais que saem da iniciativa privada também, mas com vários problemas e com várias questões que a gente não pode naturalizar. Não pode ser. O objetivo da saúde não pode ser o lucro, né? Assim como da educação também não. Por isso que eu martelo sempre nas questões das políticas públicas. Se a gente pensa num Estado de fato fortalecido, né? E pensando no governo Lula, tentando fechar a sua pergunta, a gente precisa pensar na política de saúde, a educação e seguridade social. Porque se você não tem seguridade social e a população passa fome, aí tudo vai se desestruturando. Né? Então, assim, o aspecto positivo que eu vejo do governo Lula é a recuperação de políticas sociais. E aí vem mais um paradoxo, porque a ministra da Saúde é uma mulher séria, competente, mas tem que lidar com esse panorama. E agora? Nossa, então. E, assim, como lidar com isso? O que aconteceu? Tentou-se, né, desde o governo Collor, desestruturar o Sistema Único de Saúde. Por isso que eu sou muito fã do Sistema Único de Saúde, porque mesmo com todos os reveses que a gente tem, né, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, né, que também fez grandes desserviços para o Estado brasileiro como um todo, né, num processo já de terceirização e de precarização de relações de trabalho, ainda assim o SUS sobrevive. E também conseguiu sobreviver com Temer e conseguiu sobreviver com Bolsonaro. Mas os desafios são muito grandes, principalmente pelas questões de precarização das relações trabalhistas. Né? Então, assim, hoje a gente tem novas formas de contratualização e que as pessoas vão perdendo essa relação do público com a sua condição de trabalho, né? Então, isso é um desafio muito grande, principalmente para as próximas gerações, considerando que nós tivemos, né, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, né? E está na gaveta a reforma administrativa também, né? Que certamente não esqueceram, né? Ela está só dormindo ali em berço esplêndido, mas a qualquer momento ela pode sair também, né? Desafios demais, né? Enormes, enormes. Nossa. Estamos aqui com o Oswaldo Negrão, presidente do Adune Sindicato. Vai vir mais pergunta aí, que eu estou vendo a produção aqui anotando. Antes de vir a pergunta do pessoal, vamos voltar à linha temporal e entender como é que você se tornou presidente do Adune Sindicato. Ótimo. Você falou que você foi para o conselho. Isso. Aí eu lembro que eu entrevistei o Wellington Duarte, nosso amigo, um grande abraço, quando era presidente. Aí de repente você é presidente. Como é que foi esse processo? Então, aí estava terminando, eu entrei na universidade ainda como mestre, porque como o Reúne foi um período em que teve muitos concursos na universidade, e na minha área da saúde coletiva, na época ainda não tinham tantos doutores, isso em 2009, né, 2008, 2009, não tinham tantos doutores. Então abriu-se para mestre e doutores. Aí eu fiz o concurso e passei como doutor.
passei como mestre, e daí fiz o doutorado já como professor. Né? Aí, tipo, entre 2012 e 2014, eu fiz o doutorado aqui no Centro de Ciências da Saúde, aqui na UFRN mesmo. E aí, nessa época, Ângela era a presidenta, né? Ela foi... O Wellington foi vice dela e depois ele foi presidente. Exatamente. E aí, nesse período, ela me convidou, né, para compor o primeiro mandato do Wellington Duarte. Sim. Né? Então, foi através dela, porque nós dividimos algumas disciplinas em comum. Tem uma disciplina muito interessante na graduação do Centro de Ciências da Saúde, que chama Saúde e Cidadania. E aí, a gente faz um caldeirão de alunos, estudantes de graduação, e nós compomos cada uma das turmas com estudantes de medicina, odonto, enfermagem, nutrição, serviço social, arquitetura e urbanismo, educação física, fisioterapia, e vai todo mundo para a mesma... Até para eles entenderem o que é o trabalho interprofissional, né? No futuro, né? O futuro profissional vai exigir isso deles, né? Muito bom. E aí eu dividi disciplinas com a Ângela, né? E aí ela acabou me conhecendo e nisso veio o convite para a gente compor. Só que daí, no primeiro momento, eu não aceitei, porque eu ainda estava terminando o doutorado. Eu falei, olha, tenho até interesse, mas deixa eu terminar o doutorado. Sim. Quando eu terminar o doutorado, aí eu me disponho. Mas nisso, passaram-se 2 anos e meio da gestão do Wellington. Quando eu cheguei lá, estava terminando, estava já em período de campanha para a próxima gestão. Para a segunda gestão do Wellington, que daí foi, de fato, quando eu entrei. Sim. Então, eu entrei na segunda gestão do Wellington, como diretor de assuntos jurídicos. E nisso aí foi um trabalho de parceria. Ele é muito bom de parceria. Eu digo para ele que no começo eu tinha um certo medo, né? Daquele. Ele tem um. Ele se auto-intitula Ranzinza. Ranzinza. Eu sei que ele tá vendo o programa. Grande abraço, Wellington Duarte. A gente tava combinando aqui chamar você para um show de pagode. Um sambinha. Um sambinha, até parece, né? Aí foi uma parceria muito boa, porque ele tem tem um acúmulo, uma experiência de muitos anos, né, de militância dentro do Partido Comunista e, né, dentro do próprio movimento classista dos trabalhadores, da CTB e tudo mais. Então, para mim, foi um enorme aprendizado e, ao mesmo tempo, aí começamos nos somar nos trabalhos. Eu brinco porque aí comecei no movimento, era justamente o ano do golpe. Então, eu peguei o golpe da Dilma, 2 anos do Temer e os 4 do Bolsonaro. Nossa Senhora! Só rojão, né? Isso. Só rojão. Então, assim, foi muito barra mesmo. Nossa. E pandemia, né, gente? Porque, também assim, não dá pra esquecer, né? Foi um período muito triste, muito desafiador. E aí agora, né? E aí a eleição foi o ano passado, ainda foi também durante a greve, né? Foi no período de greve. Mas não tem como, né, os calendários eleitorais não podem ser alterados, porque tem questões da legislação trabalhista, né, como é um sindicato, não dá para a gente estender o mandato, tem que fazer o processo eleitoral. E a gente tem um bom conselho de representantes, tem um conselho fiscal, né, a gente tem as instâncias que estão dentro do nosso estatuto, né, a própria comissão eleitoral ela é fora do próprio organização do sindicato, são professores que são escolhidos pelo Conselho de Representantes. Então, assim, transcorreu com muita tranquilidade, apesar da gente estar em greve, e aí eu fui reconduzido. Então, ainda estou nessa pegada dentro do Adurno e Sindicato ainda por mais 2 anos, até 2027. Perfeito. Tem pergunta aqui, mas celebrar aqui, que chegou mais gente aqui. Carlos Eduardo Fernandes Amorim, empresário, velho conhecido do programa, veio com a Aline Juliette, advogada, nova professora da UNP. Que massa, muito e suplente de vereador em Natal, que já foi entrevistado aqui. Muito Eles bom. são o primeiro casal formado pelo Conversa de Botequim. Que massa, se conheceram ótimo. Aqui. Que maravilha. Bem-vindos aqui. Cupido. Cupido, o programa foi Cupido. Ótimo. E tem aqui Carlos Lima, diagramador. Carlinhos Bem TV. Desculpa, cheguei agora, liguei logo, não perco de jeito nenhum. Ótimo. Valeu, Carlinhos, fica ligado aqui. O quê? O que, Zaglio? 1 hora? Nossa, eu achava que não tinha passado nem 20 minutos. Não, eu tenho ainda 58 perguntas. Pera, aguenta aí. Oswaldo,
Eu lembro que a Durne, eu fui cobrir algumas vezes, fazia um evento maravilhoso nas trilhas da democracia, em parceria com o Cine Petro. E sempre teve essa pegada. Eu sei, veio o Temer, veio o Bolsonaro, veio os problemas. Mas eu lhe pergunto, a Durne tem essa sensibilidade de saber que não é só um sindicato para defender os direitos da categoria. Também tem o interesse de uma coisa maior. Fala um pouquinho de que, com todas as dificuldades, desafios, quais são os projetos para esse 2025 e se vai retomar, mesmo com todas as dificuldades, esse tipo de projeto? Vamos sim. O ano passado, na verdade, nós já trouxemos o Eduardo Suplicy. É verdade, né? Eu aqui não pude ir, mas foi a retomada do Nascimento da Democracia. Então nós temos sim. Esse ano a gente tem já com programação, a ideia é fazer pelo menos um a cada semestre, né? Estamos também com uma proposta de um cine debate, né? Trazer, a gente precisa, né? Tem um professor, inclusive, lá da universidade que está encampando a proposta de a gente ter, de fato, uma sala de cinema na UFRN. Eu concordo, né? Nós apoiamos essa proposição também, porque é muito importante. Sala de cinema mesmo, né? Sala de cinema mesmo. Isso. Porque é isso. A gente vai improvisando, né? Adapta aqui, puxa pra lá, mas a gente não tem, de fato, uma sala preparada, adequada e adaptada. Debate é bom, você improvisa debate. Assistir filme é bom. Mas não é a mesma coisa. Não é a experiência, né? Que você tem de você ter um áudio de qualidade, um vídeo, né? Uma produção e tudo mais. E também a gente tem uma parceria muito boa com a Cooperativa Cultural, né? Porque é uma livraria, é a única livraria cooperativa do Brasil e passa por situações financeiras também bastante complexas, né? Então a gente está articulando ações junto com a cooperativa para uma vez por mês a gente fazer, né, uma sessão de debates e de lançamento de livros. Para a gente apoia, né, os autores locais, que é uma questão também que é muito forte, a gente precisa valorizar a prata, né, de casa. Isso é uma questão muito forte e que eu trago como experiência muito forte de Pernambuco. Pense num povo bairrista, e eu acho lindo. Pernambucano, né? Assim como são, né, é bairrista e megalomaníaco. Total, né? Não, a melhor expressão que eles têm de lá é que a nascente do Oceano Atlântico, que é a conjunção do Capibaribe com o Beberibe. Dali nasce o Oceano Atlântico. Simples então, assim, o Atlântico é uma extensão. É uma extensão, ali onde desemboca, né? Eu adoro Pernambucano, eu tenho parentes lá, mas é totalmente megalomaníaco. Muito. Meu Deus do céu. E eu acho que isso é importante, né? Assim, Natal, o Rio Grande do Norte tem uma cultura ímpar, tem uma gastronomia maravilhosa, mas a gente precisa valorizar mais a nossa terra. Eu falo nossa porque eu já estou há 26 anos aqui no Nordeste e eu me considero, né, um natalense, considero. Já lhe deram o título de cidadão? Não deram ainda? Não. Mas eu amo essa terra, eu amo assim, de paixão mesmo. Eu vou para Curitiba, tipo, eu estive lá semana passada, passo 10 dias, mas eu vou com alegria que eu sei que tem a passagem de volta. Então... Vou rapidinho, vou de boas. Me chama que eu vou. Mas não, tem que voltar, porque voltar a passear, caminhar, tomar uma água de coco, né? Enfim, é uma alegria imensa. Você já viu um cidadão na Vila de Ponta Negra? Já. Não, Ponta Negra adoro. É uma delícia. Já. Você tem aquela alegria, assim, eu tenho um rapaz que mora do lado, 2 casas do lado, um rapaz que vende o peixe. Então, assim, é um privilégio, né? É uma alegria fantástica. Olha aí, Oswaldo. Oh, que maravilha. Obrigadão. Queijinho. Obrigado, Henrique. Muito obrigado. Mas então é isso. É uma delícia, uma delicadeza também, né? O Natal se expandiu, né? Hoje é um grande centro, mas ao mesmo tempo nos bairros a gente ainda tem aquele ambiente do interior, né? Das pessoas se cumprimentarem, conversarem, dialogarem. Então, assim, eu amo a Vila de Ponta Negra em especial. O conjunto também eu tenho um carinho, porque já morei lá por 2 vezes, mas é um xodó. A vila é mais intensa, né? Isso. É mais visceral. Visceral, exatamente. É estigmatizada. Totalmente. Né? É uma pena. Quando eu vim, por exemplo, hoje, né, que eu vim de Uber, aí vira e mexe, o motorista fala, e você não tem medo de morar aqui? Eu falei, cara, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, e as 2 comunidades que eu tenho o maior carinho é a Vila de Ponta Negra e a comunidade de Mãe Luísa, porque eu levo meus estudantes de medicina, odonto e enfermagem para a comunidade de Mãe Luísa. Que é o estigmatizada também, é periférica. Mas é um barato. E lá também, como eu já estou há 10 anos em Mãe Luísa,
Então eu já circulo muito de sei. boas e eu adoro, assim, Que bacana. são as várias periferias, as várias, né, comunidades que a gente também precisa valorizar, Isso. né? E no primeiro dia de aula eu sempre falo para meus alunos, a aula de hoje vocês estão conhecendo a unidade de saúde de Mãe Luísa. Agora, deem uma olhada, façam uma pesquisa e na próxima semana a gente vai discutir o que vocês viram nos noticiários a respeito da comunidade. Isso. Que nós vamos desconstruir. Até o final do semestre vocês vão ter uma noção do que é, de fato, bacana. as comunidades, né, como um todo, né? Que bacana, Oswaldo. É uma experiência rica. Muito bom. Vou 1h aí, 10. Tá. Eita. Vou fazer as últimas Prorrogação. as duas últimas perguntas. Tem show hoje. Isso. Henrique, o show hoje é Ana Rouxinol e Fernandinho Regis. Oh, que nosso massa. entrevistado da semana passada. Massa. Que maravilha. Um show com Gal Costa. Olha, show. olha aí. Carlos Lima. É mentira, o Wellington Duarte é gente boa. É sim. Ele é gente boa. Muito gente Ele boa. é que se auto-intitula Ranzinza. É. E bota a foto do Facebook em preto e branco. Isso. Com cara feia fazendo assim. Aí mostra a tatuagem do Nosferatu, assim, né? Isso. O Wellington Duarte vai até evento solene. Ele já deve ter ido a casamento de amigo de Vai. camisa de Iron Maiden. Isso. Né? E banda teste. Você disse que já foi a show heavy metal Já que o com Wellington te ele, levou. já. Como é que foi isso, Oswaldo? Então, eles têm um grupo, né? Eles têm um grupo de apoiadores das bandas de heavy metal daqui, né? Então eles são entusiastas, né, da causa. Então não só... Exatamente, exatamente. Renan foi na... Exatamente. Então, assim, é isso. O Wellington é esse perfil dele. Ele veste a camisa, literalmente, das questões onde ele acredita. Então, ele faz esse movimento, apoia as bandas, né? E, ao mesmo tempo, curte a sonzeira e o Jack Daniels dele, que não pode faltar, né? Não pode. Quem conhece sabe que é o quero bourbon saber que ele gosta. Como né? é que foi você no show? Se você... Não, eu gostei também, é muito bom. Você pogou lá também? Foi... Sim. Sim. Foi ali na RAF, né? A cervejaria, ali no comecinho da BR-101. É um espaço muito legal. Comida muito boa, cerveja muito boa. Então Essa parte é boa. Eu tô tentando imaginar você lá. Eu gosto, mas eu gosto mais do rock mais tradicional, assim, um pouco mais... Você tem cara que gosta mais The Doors, Titãs, assim, Titãs também, da minha geração. Pink Floyd, gosto bastante. A Prefeitura de Natal confirmou Piscirico aqui. Vamos levar o Wellington Duarte para assistir Piscirico no Carnaval de Natal. Oswaldo, última pergunta agora. Na verdade, é para falar sobre a Durne. Sim. Quem deseja conhecer mais sobre a Durne, quem não sabe exatamente, ainda que não tenha nada a ver com a universidade, eu já tenho estudado, pode ir nas redes sociais. Claro. A gente tem as redes site, sociais. como é que faz? Instagram, Facebook, no YouTube tem os programas onde a gente transmite, né? A Durne Sindicato. A Durne Sindicato. E também a gente tem uma página na internet, né? Lá tem o histórico do sindicato, canais de contato. Quem quiser tomar um cafezinho de segunda a sexta-feira, lá no campus da UFRN, no setor 2, a gente funciona de segunda a sexta-feira. E para quem é professor também tem um aplicativo, né? Porque é legal porque hoje o professor, a gente tem vínculo com várias empresas, com várias instituições, onde o professor associado tem descontos, a carteirinha funcional para poder entrar em teatro e cinema. Então, com o aplicativo, ele já fica com carteirinha digital, né? Porque às vezes você esquece mas tá com o celular na mão, já garante o desconto. E também a gente tem essas ações para os professores aposentados também, né? Que é muito importante também. E a gente está estabelecendo uma parceria mais próxima com a PURNE, que é a Associação dos Professores lá de Pirangi, né? E que a gente também está estimulando para que a associação também está numa situação financeira bastante complexa, então a gente tem ajudado. O carnaval nós vamos fazer em parceria. Eu passei vários carnavais lá, então, justamente para ver se a gente reacende carnaval na PURNE? As ações lá da PURNE também. Acho que a gente passou juntos, mas a gente bebia tanto que a gente não lembra. Eu passei carnavais maravilhosos mais de uma, lá. Né? Mais de uma. Vai. Que bacana isso em relação à PURNE. Isso. Que bom. Que vai ter, Como são entidades, né, que todas têm relação com a UFRN e com os professores, a gente tem buscado fazer essas articulações, né? Muito bom. É isso. Que beleza. Por mim, eu ficava aqui até 10 da noite. Eu tinha mais história aqui para perguntar, mas a gente vai ter que liberar o palco para show de... Ai, meu Deus.
Fernandinho Regis com Rouxinol. Isso. Ana Rouxinol cantando Gal Costa, só isso. Muito bem, muito bom. Beleza, agradecer então a todo mundo, a equipe, José Agro na filmagem e produção, Natália Chagas, que está em missão externa, nas mídias sociais assistência de produção. Agradecer a todo mundo que está aqui, pedir uma salva de palmas para nosso entrevistado, presidente da Durne, Oswaldo Negrão. Obrigado, Oswaldo. Valeu. Obrigado a todos e todas que assistiram. Se você pegou começado, vai lá no Facebook, vê tudo de novo. E quem faz parte da lista de transmissão recebe o link da entrevista direto no seu zap. Grande abraço e até o próximo Conversa de Botequim. Massa, obrigado.